A prova do Enem ela vai se tornar cada vez mais difícil. Isso é algo assim que muitas pessoas têm comentado aí nos últimos dias depois desta aplicação do Enem de 2021. Muitas pessoas estão comentando a respeito disso. Mas será que é verdade? Será que isso realmente pode acontecer? A prova se tornará mais difícil? E é justamente isso que a gente vai estar falando nesse vídeo. Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Então vamos lá, pessoal, vamos contextualizar o que está acontecendo. Para quem não sabe, o INEP está passando por um grande problema, que é a falta de questões no banco de questões. Só que assim, esse problema do INEP não é apenas com o Enem. Esse problema é com o ENAD, é com também o Enseja e as outras provas que o INEP organiza. Então, basicamente, o INEP está com um grande problema para resolver. Falta de questões nas provas que ele aplica para o Ministério da Educação. O que acontece então? Acontece coisas que aconteceram neste ano de 2021, por exemplo, na prova de matemática. Por exemplo, o que aconteceu na prova de matemática? A gente não teve exercício de comparação de razões, que é algo que todos os anos teve. A gente teve poucos exercícios de análise combinatória, a gente teve um exercício de probabilidade, a gente teve poucos exercícios que envolviam funções, no caso a gente só teve exercícios de funções, que eram os exercícios de gráficos. A gente teve uma prova assim, que não é que foi difícil, mas ela foi uma prova bem diferente dos conteúdos que eram costumeiramente cobrados. E o que isso mostra? Isso mostra que, de fato, o repertório de questões do INEP está reduzindo. Eles estão com pouquíssimas questões. E conforme eles estão com menos questões, vão sobrando aquelas questões que são mais difíceis, aquelas questões que são diferentes, que não são tão semelhantes com as questões que são cobradas nos outros anos. Então o que pode acontecer? A gente pode sim ter cada vez mais uma prova de mais difícil. A gente pode ter uma prova, abordando principalmente o assunto de matemática, a gente pode ter uma prova mais complexa, uma prova mais complicada. O que vai acontecer então? Muitas pessoas estão falando várias coisas que podem estar acontecendo. Mas assim, o que eu analiso que pode estar acontecendo com o Enem por causa desse problema da falta de questões? Basicamente assim, pessoal, eu acredito que o INEP ele vai acabar tornando o Enem uma prova mais conteudista. Como assim uma prova mais conteudista? Qual que é o problema das questões do Enem? O problema das questões do Enem é que você tem que, principalmente matemática, você tem que fazer todo um contexto, você tem que construir uma história por trás para que assim você possa estar fazendo uma questão. Você não pode ir lá simplesmente chegar e falar, ó, calcule a área desse quadrado, tá? Um exemplo aí bem hipotético. Isso não pode ser feito. Você tem que criar um contexto, você tem que criar uma historinha. Você tem que falar, João quer construir uma casa. A casa do João, ela é um quadrado, mas o Marcelo quer construir uma casa que é um triângulo. Qual que é o valor do lado da casa de Marcelo para que as áreas sejam iguais? Basicamente, tem que ser numa semelhança como essa. Então tem uma série de critérios que precisam ser respeitados para que os exercícios do Enem sejam elaborados. E como são muitos critérios, como são muitas coisas, nunca pode ter sido cobrado, o que acontece? Acaba se tornando muito difícil elaborar essas questões. Então, por isso, esse é um ponto a ser ressaltado na hora que a gente pensa e imagina que a prova pode se tornar mais conteudista. O que seria uma prova mais conteudista? Uma prova que ela cobra conteúdos, entre aspas, mais difíceis, mas cobra de uma forma assim mais direta. Por exemplo, vai chegar lá com uma função e pede para você fazer algo em cima daquela função, sem grandes contextos, semelhantes assim aos principais vestibulares. Pode ser que isso aconteça, só que também não é algo assim 100% certo. Na verdade, é apenas uma especulação. O que de fato eu acredito que vai acontecer é que neste ano de 2022, o INEP vai ter que elaborar uma força-tarefa para resolver essas pendências das questões no banco de questão, para desta forma eles terem questões suficientes, questões coerentes para que a prova, para que o nível de dificuldade da prova do Enem não seja afetado, porque assim a gente pode acabar tendo ou uma prova muito mais difícil, ou uma prova um pouco diferente, ou até mesmo uma prova mais fácil. Então tudo isso vai depender dessa questão do problema do banco de questões. Então assim, o que eu acho que vai estar acontecendo de modo geral? Eles vão ter que resolver esse problema. De uma forma ou de outra, eles vão ter que resolver esse problema das questões. Agora, como eles vão resolver com 100% de certeza, pessoal, isso a gente não pode ainda afirmar, porque a gente não tem essa informação, tá? Então quanto a isso, pessoal, vamos aguardar o que vai estar acontecendo. Quando sair uma notícia, quando sair uma informação, eu vou estar trazendo aqui para vocês em primeira mão. Porque, obviamente, a gente tem que ficar em cima disso. A gente tem que acompanhar, ver o que vai acontecer. Porque, assim, se o pessoal acabar deixando isso de lado,
ninguém ficar de olho em cima disso, a gente pode acabar tendo problemas na prova. A prova pode sofrer mudanças e quem vai acabar sofrendo com isso depois são os estudantes. Por isso, vamos todos ficar atentos quanto a isso, ver o que vai acontecer, o que o INEP vai tentar fazer para solucionar esse problema, porque isso, pessoal, é muito importante. Poucas pessoas estão falando sobre isso. Quando saiu a notícia, o pessoal falou um pouco, mas agora o pessoal deixou de falar. Então vamos ficar em cima para saber o que o INEP vai fazer com essa questão dos exercícios. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é apenas para esclarecer essa questão da falta de questões do INEP. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você. Deixe também a sua opinião, o que você achou, o que você acha que vai acontecer. Isso é muito importante. Não se esqueça também de deixar aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube e apareça para mais pessoas. E obviamente se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.